Olá, um feliz e um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Amém? E que você sinta neste sábado a doce companhia de Jesus. E para você, mamãe, que estará vivendo nesta semana um dia especial, eu quero deixar aqui o meu abraço para você. Eu quero deixar para você o meu tudo de bom neste dia especial que é o seu dia, mãe. Que você se sinta abraçada por Jesus. Que você receba muitos abraços dos seus filhos nesse dia. E que você sinta que você é uma filha muito amada do nosso Pai Celestial. Amém? Mãe, a mensagem deste sábado é especial para você e fala sobre uma mãe que compartilhou o seu filho com os seus inimigos. Você faria isso, mãe? Compartilharia o seu filho com os inimigos? É sobre isso que nós vamos falar. E você abrindo aí a sua Bíblia no livro de Lucas, a partir do capítulo 1, Lucas é riquíssimo em detalhes, em falar para nós sobre o nascimento de Jesus, sobre a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, sobre o amor dessa mulher e a renúncia que ela teve que fazer. E nós vemos que essa mulher foi uma mulher agraciada, abençoada por Deus. Você já ouviu falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E eu afirmo para você que toda vitória que Jesus obteve na sua jornada é porque ele foi escolhido e abençoado por Deus. E porque a sua mãe foi escolhida e abençoada por Deus. Você também, mãe, foi escolhida e abençoada por Deus para ter os filhos que você tem, para ensinar-lhes na disciplina do Senhor, assim como Maria instruiu e preparou o seu filho para enfrentar as multidões, para salvar as multidões, e para salvar você, mãe, e para salvar você, filho. O capítulo 1 aí de Lucas, no verso 21, diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, minha favorita, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e terás um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o reino de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Porque nunca tive relação com homem algum. E respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso também o anti-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque
Para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a sua serva, a serva do Senhor, e se cumpriu em mim conforme a sua palavra, e o anjo se ausentou dela. Maria sabia que o filho que dela nascera e que era fruto do Espírito Santo tinha vindo a este mundo com uma finalidade, com um ministério a cumprir. E ela, como mãe, deveria ajudar no preparo do seu filho. E ela, como mãe, precisaria educá-lo e precisaria também se preparar, porque ela não o teria do seu lado para todo sempre. Seria uma vida de dedicação, de zelo e de renúncia. E mãe é exatamente isso aí. Uma vida inteira de zelo, de dedicação e de renúncia. Jesus agora deveria, ao nascer, ser levado ao templo para ser abençoado, para ser consagrado. E Maria e José o fizeram assim. E aquele menino, diz a palavra de Deus no capítulo 2, no verso 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia, se enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Maria se esforçava para fazer o seu melhor na educação de seu filho. E ela sabia que aquele menino, embora fosse um menino especial, muito amado, muito protegido por Deus, deveria cumprir exatamente o ministério que era determinado por Deus para ele. E nos diz, ainda no capítulo 2 de Lucas, que conforme o costume do povo, anualmente, eles iam para Jerusalém, para uma festa religiosa. E lá ia Maria, José e centenas de pais, de mães, levando os seus filhos para aquela jornada espiritual. E tudo se cumpriu ali em meio àquela multidão. Quando de repente Maria se deu conta e disse: aonde está Jesus? Cadê o meu filho? E ela o procurou no meio da multidão, voltou pela estrada. E quando chegou em Jerusalém, ela pôde ver que Jesus estava entre os doutores da lei. O que estaria fazendo Jesus no meio dos adultos? Estava ele preparado ou se preparando para o ministério? Vejamos. E ao chegarem ali no templo, no verso 46 aí de Lucas 2, nos diz: logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E verso 49, Jesus disse: por que me procuras? Não sabeis que me cumpre está cuidando das coisas do meu Pai? Jesus já tinha um senso de responsabilidade. Jesus já sabia do ministério dele. Jesus agora se colocou ali perto dos doutores da lei.
e Jesus ouvia, e Jesus perguntava, e Jesus também falava. Tudo isso porque ele tinha sido preparado pelo Senhor e humanamente falando preparado para aquele grande ministério por sua mãe. Mãe, a nossa função, o nosso dever é preparar os nossos filhos para estarem eles no meio da multidão. Foi assim com Jesus, porque ele tinha um ministério especial. E Maria viveu uma vida de renúncia, deixando o seu filho se envolver em estar no meio da multidão, porque Maria sabia que o ministério dele seria com a multidão. E Jesus crescia em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Mas muitas coisas teria que acontecer com Jesus. João Batista anunciava Jesus para as multidões e dizia que depois dele viria aquele que iria salvar o mundo dos seus pecados. E após o batismo de Jesus, podemos dizer assim, que Maria não teve mais no regaço do seu lar, porque ali começou a peregrinação de Jesus. E diz o capítulo 3, o capítulo 4, Lucas é riquíssimo neste assunto, conforme eu já falei, Jesus começou a caminhar de cidade em cidade. E atrás de Jesus, em volta de Jesus, sempre tinha uma grande multidão. Mas após o batismo de Jesus, quando ele fora levado para o deserto, ali ele foi tentado. E ali por 3 vezes ele superou a tentação. Por 3 vezes ele venceu o inimigo. Maria concebeu seu filho para compartilhar com os inimigos. E o inimigo maior e mais furioso foi Satanás. Quando Jesus esteve com ele cara a cara, e quando Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverás o homem, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foram respostas que Jesus teve na pontinha da língua para falar com Satanás. Grande era o ministério de Jesus. Grande era a obra que ele tinha que efetuar. E depois de vencer o inimigo lá no deserto, diz o verso 14 de Lucas 4, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama corria por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Poderia dizer assim, temporariamente. Jesus no meio da multidão sendo glorificado por todos, temporariamente. Porque Jesus ali esteve curando, libertando pessoas, ensinando, alimentando. Jesus não tinha tempo para si. Jesus não tinha tempo mais para a sua mãe. A sua mãe agora o contemplava no meio da multidão. E ali corria a fama de Jesus.
E a aglomeração era enorme e todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam ouvir Jesus, todos queriam aprender de Jesus, mas também tinham os inimigos que queriam estar no meio da multidão para ver se Jesus caía em alguma contradição. Nem todos que estavam no meio da multidão eram amigos. Nem todos que estavam na multidão queriam aprender, nem todos que estavam na multidão queriam servir a Jesus. Muitos queriam ser servidos, exatamente igual no dia de hoje. Maria preparou o seu filho, não para ser servido, mas para servir. E a jornada de Jesus foi entre as multidões. E Jesus tinha sempre uma palavra de consolo, de paz, de esperança para dar aos aflitos. Mãe, prepare o seu filho para que ele tenha palavras de conforto, de consolo para dar aos aflitos. Hoje nós estamos tomando conhecimento de centenas de filhos que perderam a sua mãe, de mães que perderam seus filhos. Então o tempo de você, mãe, educar e preparar o seu filho para o ministério é hoje, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. E seja lá o que for que tiver que acontecer, os nossos filhos têm que estar preparados para enfrentar as multidões, para vencer as tentações. Jesus foi preparado, foi ajudado. Quantas vezes Maria deve ter ajoelhado e orado com o filho? Quantas vezes Maria falou com Jesus: você é especial, Deus tem um projeto especial na sua vida, filho. Deus vai cumprir na sua vida a sua vontade, mãe. Diga para o seu filho: Deus quer cumprir na sua vida a sua vontade. E para isso, nós mães, às vezes, temos que renunciar os nossos filhos. Maria renunciou o seu filho, compartilhou o seu filho até com os inimigos deste. Romanos 5, a partir do verso 6, diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos seus inimigos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Estando nós rejeitando a palavra de Deus, que às vezes nos foi ensinada pela nossa mãe. Mas mesmo assim, o Filho de Deus, o Filho da promessa, que foi orientado, que foi ensinado pela sua mãe Maria, morreu por você, filho. Morreu por você, mãe. Diz aqui o verso 9 do capítulo 5 de Romanos: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus foi compartilhado com os seus inimigos. Jesus morreu pelos seus inimigos. E Maria teve que
passar por toda aquela luta, por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, sabendo que o seu filho viera ao mundo para morrer pela humanidade. E mesmo assim, ela se doou por inteiro para ser a mãe do Salvador do mundo. Mãe, seja uma boa mãe. Oriente o seu filho, ajude o seu filho a salvar pessoas, quem sabe, das drogas, quem sabe, do sofrimento, da dor, da mágoa, das tragédias deste mundo. Mãe, ensine o seu filho a lutar e a vencer as perplexidades deste mundo. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, mãe. Jesus morreu por você, filho. Abrace a sua mãe nesse dia e saiba que a sua mãe morreria por você se necessário fosse. Porém, é muito bom lembrar que Maria também teria morrido por Jesus se necessário fosse, mas o sangue de Maria não poderia ser derramado para remir os meus pecados, para remir os pecados de quem quer que seja, mas o sangue de Jesus sim, esse purifica-nos de todo mal. Maria foi virtuosa, Maria foi vitoriosa, Maria foi uma mãe disciplinada, Maria cumpriu a sua missão. Mas lembre-se, a missão de Maria foi preparar o seu filho para um grande ministério. E lembre-se, quem morreu por você, mãe, quem morreu por você, filho, foi Jesus, não foi Maria. Quem ressuscitou, quem venceu a morte, quem subiu aos céus e quem vai voltar para nos buscar é Jesus, mãe, não é Maria. Vamos agradecer a Deus porque um dia Maria foi a portadora da luz. Maria concebeu Jesus. Mas vamos agradecer a Deus porque Jesus morreu por mim e por você. E nós precisamos estar prontos quando Jesus voltar para encontrar os nossos filhos, para encontrar a nossa família. E por que não? Para conhecermos Maria, a grande e virtuosa mãe. Amém? Um abraço para você, mãe. Feliz Dia das Mães. Um abraço para você, filho. E até sábado que vem.